Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e eu vou ensinar vocês a dar comandos personalizados ali para o aspirador robô da Kabum, para todos os modelos, os 100, os 500 e os 700, para você acionar ele com o comando de voz, bem assim do tipo, Alexa, limpar a casa. Tudo bem. Olha lá, ó. Limpando. Alexa, encerrar limpeza. Tudo bem. Viu só? Então neste vídeo eu vou ensinar vocês a fazer essa integração com o aspirador robô, configurar no aplicativo do aspirador e terminar a configuração no aplicativo da Alexa para você conseguir dar esses comandos, certo? Bora lá! Estamos agora no aplicativo Smart Life, também agora o aplicativo Alexa, eu já deixei ele no esquema. O meu aspirador também, ele aparece aqui normalmente, não precisa ser um comando específico, ele aparece ali no aplicativo, dá para controlar ele. Mas eu vou ensinar vocês a criar cenas para determinadas situações que você queira usar. Detalhe importante, tá, pessoal? Se você vai comprar um aspirador, tem um link aí do vídeo do aspirador. Se você está procurando, pensando em comprar ele, tem um link do vídeo dele para você estar vendo como é que foi quando eu recebi ele, a unbox dele e a ativação dele. Você não é necessário ter vários aplicativos. Então, se você já tem um aplicativo específico na sua casa, você pode utilizar ele. Por exemplo, eu utilizo o Smart Life, apesar do aspirador ser da Kabum. Então a mesma coisa acontece se eu comprar lâmpadas de outra marca. A maioria deles funcionam no outro aplicativo. Não é necessário você ficar com vários aplicativos no celular. Testa primeiro no primeiro aplicativo que você já usa, testa o eletrônico que você já comprou, ao invés de sair comprando, baixando todos os aplicativos, porque pede para usar aquele aplicativo ali. Testa no aplicativo que você já tem antes. O vídeo vai ficar um pouco longo, então se você quer assistir ele mais rápido, você pode colocar no modo acelerar. Eu vou falar dessa forma que é para todo mundo poder entender. Pessoal, nem todo mundo aprende no mesmo ritmo que o outro, então por isso eu vou falar mais detalhadamente. Tem gente que eu explico duas coisas aqui, a pessoa já entendeu tudo, tem gente que precisa assistir tudo detalhadamente para entender melhor, então por isso que o vídeo vai ficar um pouco longo. Você pode acelerar também para poder ver mais rápido, certo? Aqui está o meu aspirador de pó, o nome do meu aspirador é Jarbas. Qual foi o nome que você deu no seu aspirador? Pessoal, não se esqueça de dar um like aí no vídeo, né, para apoiar o canal, se inscrever também, que isso ajuda bastante, tá, pessoal? O conteúdo está aí de graça, isso ajuda todo mundo. E espero que ajude você também. Conteúdo free aí. Bom, dentro aqui do aplicativo, na barra inferior, você vê que tem algumas opções, tipo Minha Página, Cenas, Inteligente, e o Min de Índio aqui, né, que é Minha Casa, Minha Conta. Então, aqui na tela principal a gente vai em Cenas, bem lá embaixo, ó, Cenas. Aqui em Cenas já tem a opção de automação, que é quando você cria aquelas partes automáticas da casa. Ligar a lâmpada em tal horário, desligar em tal horário, se vai te avisar ou não. Tem várias coisas que você cria aqui. Execução automática, por exemplo, quando a casa, se você tiver um termômetro na sua casa, quando a temperatura atingir 30 graus, o ar-condicionado liga, e quando atingir 25 graus desliga, se você quiser deixar um pet dentro de casa quando você vai trabalhar. Esse tipo de coisa você pode colocar na automação. Em executar é onde a gente vai criar a configuração. Então, vamos agora criar uma automação de limpar a casa. Eu vou explicar todos os comandos que você pode adicionar aqui no aspirador robô. Então, a gente vai criar aqui uma cena e eu vou mostrar para vocês como que vocês integram lá dentro da Alexa para funcionar bonitinho, certo? Então, vamos lá aqui em primeiro, lá em cima na barrinha, lá onde tem a bateria do celular marcando 77%, clica em mais. Certo? Clicou em mais, aí você já tem a opção aqui executar. Essa aqui que a gente vai usar. As outras não interessam neste momento, então clique em executar. Agora vem o nome da cena, então você pode personalizar o nome. Nesse caso aqui você pode colocar um nome. Eu vou colocar aqui um nome só para exemplificar. Limpeza, limpar a casa, né? Ó, limpar a casa. E eu vou colocar um número aqui só para exemplificar aqui, 02, porque eu já tenho essa cena criada. O estilo é só o ícone, você personaliza o ícone, você pode pôr a cor do ícone ou trocar o ícone. Aqui é opcional, não vai influenciar no resultado daqui do uso, certo? Não interessa essa parte aqui, porque ela não influencia, você personaliza se quiser esse ícone. Você provavelmente nem vai usar ou olhar isso depois. E aqui tem então, entendeu? Então tá aqui, limpar a casa é se você der o comando limpar a casa, então ele executa o que você vai pedir. O que que você quer que ele execute? Então você clica em mais, novamente, e vai ter aqui, alterar modo de armação, executar dispositivo. Então a gente vai usar essa parte que tem a lâmpada aqui, desenho da lâmpada, escrito executar dispositivo. Selecione cenas inteligentes, se você já criou uma cena. Então você pode criar aqui no dispositivo. Lembrando que você pode criar comandos aqui, quase infinitas as combinações.
você pode colocar uma forma que automatize, por exemplo, só de você clicar no interruptor, o aspirador ligar. Ou, por exemplo, quando você chega na sua casa, você ligar o interruptor da sala, ele liga o ar-condicionado no quarto. Você pode criar várias combinações aqui, quase infinitas. Agora, voltando lá para mostrar para vocês, então, executar dispositivos, e tem Jarbas. Jarbas aspirador, é o meu, então, Jarbas aspirador. Ele vai executar o aspirador. Pessoal, aqui já na primeira opção tem switch. Esse switch aqui nem mexa, tá? Eu recomendo para não mexer porque seria como se fosse desligar o aspirador, coloca ele em modo standby. Ele tá ligado, mas ele tá ali pausado na onde ele estiver. Essa aqui a opção não é interessante, porque a ideia é deixar tudo automático. Senão você vai ter que ir lá tirar ele no meio da casa. Chave de limpeza. Essa aqui é uma função também que você não vai usar, então também não vai interessar, não precisa mexer nisso aqui. Direção da limpeza. A direção da limpeza é para onde ele vai quando sair da base. Então, por exemplo, se você colocou ele num cantinho de um cômodo e deixar no modo automático, não mexer aqui, ele simplesmente sai, vira e vai em linha reta para o outro lado da parede e começa a limpar a partir daquele ponto, fazendo zigue-zague até e vai passando para os outros ambientes, fazendo zigue-zague. E depois, quando ele chegar no final, que ele andar em todo o ambiente, ele começa a fazer a limpeza de canto, passando por todos os cantos da casa, checando se ele realmente entrou em todos os ambientes na primeira passagem que ele fez. Depois dele ter certeza que ele passou em tudo, ele termina a limpeza e vai voltar para o carregamento. Então aqui você escolhe a forma como você muda isso. Se você alterar, escolher, por exemplo, para a esquerda, ele sai para a esquerda. Para a esquerda não dá certo, a gente sabe que esquerda não dá certo. Direita dá certo, então você pode escolher a direita ou não colocar nada, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, você escolhe o lado que ele vai. Eu prefiro não mexer. Modo de operação. O modo de operação, pessoal, você escolhe como ele vai limpar a casa. Aqui entra a questão do modelo do aspirador que você tem. Então, por exemplo, o meu é o Smart 500. Se você tem um Smart 700, ele mapeia a casa. Então, vai ter comandos que funcionam melhor aqui no Smart 700 do que no modelo 500 e no modelo 100. Por que eu digo isso? Vamos lá. Limpeza automática. Na limpeza automática, todos eles vão sair limpando pela casa normal. Então ele sai do carregador e vai sair limpando a casa no automático. Ele vai lá, limpa o meio da casa, andando em zigue-zague, depois faz a limpeza de campo. Aspiral, ele vai para o meio, ele procura o meio do ambiente, nesse caso o Smart 100 e o Smart 500, eles procuram o centro do cômodo e começa a limpar em círculos. Agora, o modelo, neste caso, o modelo 700, ele já sabe onde é o centro porque ele mapeou a casa. Então ele já vai para o meio daquele cômodo limpa, depois ele vai para o meio do outro. Essa é a diferença de você ter, por exemplo, o 700. Cômodo, limpeza de cômodo. No 700, você tem a opção de colocar ele dentro de um cômodo, ele só vai ficar dentro daquele cômodo. Ele diferencia os cômodos. Já no caso do 100 e do 500, ele não diferencia. Então, se você tem o 100 ou o 500, você tem que ligar ele nesse modo de operação e fechar a porta do cômodo, porque provavelmente ele vai acabar saindo do cômodo e vai limpar a casa toda igual, não vai fazer diferença nenhuma essa função no 100 e no 500. A maioria das vezes que eu testei no modo cômodo, ele acaba saindo para outro cômodo, não tem jeito. Limpeza de canto. O que muda é a forma como ele limpa. No automático, ele sai da base, começa a limpar em zigue-zague e depois ele limpa os cantos para ver se ele realmente entrou em todos os ambientes. No limpeza de canto, ele já sai limpando os cantos. Então ele vai pelos cantos, depois ele limpa o ambiente inteiro. Depois ele vai para os cantos de novo. E depois ele passa tudinho nos cantos de novo para ver se ele entrou em tudo. Essa só muda a ordem que ele vai fazer as coisas. Mas ele vai limpar tudo de qualquer forma. Tanto no automático, como na limpeza de canto. Eu escolho nesse caso aqui a limpeza automática. Para mim foi a melhor opção que teve na limpeza automática. Posicionamento do robô. Aqui todos os modelos ele faz um mapinha da casa. A diferença principal aqui está que o modelo 100 e o modelo 500, ele faz um mapinha por onde ele passou. Então ele forma um desenho da casa nesse mapinha, mas é só onde ele andou. E quando ele termina a limpeza, ou se você pegar ele do chão, ou ele terminar a limpeza, ou você mudar a programação dele, der pausa ou qualquer coisa do tipo, ele apaga o mapa. Ele vai voltar do zero, então ele vai limpar tudo de volta. Já o modelo 700, ele salva o mapa na memória. Então é diferente, ele tem realmente um mapa salvo na memória, tanto que ele termina a limpeza e o mapa fica lá. Ele não apaga o mapa. Ele atualiza se ele encontrar obstáculos, ele adiciona obstáculo ou tira na próxima limpeza. Mas nesse caso, o modelo 500 e 100 não. E esse mapa aqui serve para saber onde está o robô. Então você tem uma noção de ele estar dentro da casa. No 700 é melhor porque o mapa fica definitivamente salvo. No modelo 500 e 100 ele não está com o mapa salvo na memória. E isso aqui é a localização dele dentro desse mapa. Força da limpeza.
Aqui vem a opção de você criar mais cenas para a limpeza da casa ou não. Eu não tenho mais cenas, eu tenho só a cena de iniciar a limpeza e encerrar a limpeza. É só essa cena que eu tenho. Então você pode escolher economia de energia, que ele trabalha bem silencioso. Essa opção de economia de energia no Smart, eu não sei o Smart 100 porque ele não tem, por exemplo, escovas embaixo. Ele só tem as escovinhas de girar para puxar a sujeira e aspira por sucção. O modelo 500 e o modelo 700 ele tem uma escovinha giratória embaixo. Então aquilo ajuda a ter uma limpeza melhor. Então, por exemplo, no modo economia de energia, o que acontece? Nesse modo de economia de energia ele fica fraquinho, então ele tem uma aspiração mais fraca. Eu recomendo para uma situação que você foi viajar, deixou a casa fechada e você sabe que vai ter aquela poeirinha no chão, aquele pozinho assim que acaba entrando na casa, ou que você deixou alguma janela aberta, ou tem alguma entrada na sua casa de ar. Então aí você usa economia de energia porque não vai ter areia na sua casa, aquela sujeira de circulação de pessoas, é só aquele pozinho. Muito um pelinho de gato se você tiver algum pet que entra e sai pela casa. Então a economia de energia seria interessante. O modo padrão, ele limpa muito bem, entendeu? Pelo menos eu acho que ele limpa muito bem o Smart 500 e também vai valer para o 700, que nessa partida são iguais. A sucção e a aspiração deles vai ser igual ali a escova que tem. Então, eu uso só o padrão. Então, se você tem um desses, é uma boa opção. E tem um turbo, ele fica mais potente. Então, o turbo, ele fica mais forte. Então, você pode estar utilizando o turbo se você quiser, se você acha que a casa realmente está suja. Eu vou deixar no padrão. Aqui tem um modo de operação silencioso. O que muda aqui? É que ele vai avisar que vai aspirar ou não. Quando ele terminar a limpeza, ele vai falar assim, iniciar carregamento. Ele avisa. Ele vai dar bip se acontecer alguma coisa. Se você colocar silencioso ligado, então ele não faz barulho. Ele sai do carregador sem fazer barulho e volta para o carregador depois da limpeza sem fazer barulho. Ou seja, não vai ter bip, não vai ter voz, não vai ter nada. Infelizmente, não dá para regular o volume dele. É um volume um pouquinho alto e não tem essa opção de regular no aspirador de pó. Pelo menos ainda não chegou por atualização. Ok, a configuração agora está pronta e você clica em próximo. Agora é só clicar em salvar, pessoal. Então, por exemplo, agora está pronto. Você pode salvar e a Alexa dá uma notificação que tem uma cena nova criada. Então, por exemplo, aqui, limpar a casa, 2, que eu coloquei para identificar. Então tá aqui, ó. Quando você der o comando para a Alexa, ainda a gente tem que personalizar lá na Alexa. Quando você der o comando para ela inicia o aspirador no modo automático, a localização do aspirador está ligada, a potência do aspirador é a padrão e ele liga no modo silencioso. Então ele não avisa que vai iniciar a limpeza, ele só sai e já começa a limpar a casa. Você só vai ouvir o barulho dele fazendo a limpeza. Então ele não dá bip, não dá som. Aí pode clicar em salvar. Ah, mas e o carregamento? Não precisa, porque os aspiradores da Kabum, né, pelo menos o da Kabum, não posso responder por outras marcas que eu não tive acesso ainda a outras marcas para testar. Toda vez que ele termina a limpeza ou a bateria atinge 20%, ele volta para a base de carregamento. Então toda vez que a bateria fica fraca, chega nos 20%, ou acontece, por exemplo, dele terminar a limpeza, ele sempre procura o carregador para voltar para o carregador. No caso do Smart 100 e o Smart 500, ele sai meio abobaiado pela casa, batendo nos cantos, até encontrar o sinal de infravermelho da base carregadora e ir para ela. O Smart 700, como ele tem um mapa e ele sabe onde está o carregador, ele já vira e vai direto para lá. Essa é a diferença que muda dos aspiradores. Clique em salvar e a Alexa vai dar notificação lá em cima. Ó, uma nova cena foi adicionada. Agora a gente precisa criar uma cena para encerrar a limpeza. Então, por exemplo, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no começo. Clique em mais, clique em executar. Aí você coloca um nome, por exemplo, na sua cena. Então aqui eu vou colocar aqui encerrar limpeza 2. Nome da limpeza criada, encerrar limpeza 02. A gente clica agora em OK. Então agora você clica em então. Então agora executar dispositivo. Aí de novo selecione o aspirador de pó. Voltando aqui mais uma vez para vocês verem. Selecione o aspirador de pó. Aí você coloca, tem a posição, switch, chave de limpeza, direção. Nesse caso aqui, você já só quer que o aspirador pare de limpar a casa. Então aqui, por exemplo, não importa o modelo, você só quer que ele pare. Aí você vai vir aqui em modo de operação e tem modo de espera e você puxa a barrinha. Tem celular que ele já puxa tudo, né? Depende do celular ali, o formato da tela, ele acaba aparecendo esse aqui ou não. Então aqui, iniciar carregamento. Você marca que é para iniciar o carregamento. Posicionamento do robô, ele marca no mapinha onde ele está. Então, por exemplo, se você estiver fora de casa e abrir o mapa, você vai conseguir saber onde está o seu robô dentro da casa, ou se ele já achou ou não. Você pode ver ele no mapinha. Se for o 100 ou 500, você vai ver que ele vai ficar andando um tempo ali, se ele estiver muito longe da base.
até a chegar no cômodo em que está o carregador dele. O 700 já vai direto, então você pode deixar disponível para ver o mapa dele. Força da limpeza, não precisa mexer porque ele já encerrou a limpeza, então não mexe aqui. E o silencioso, você quer que ele esteja no modo silencioso ou você quer que ele dê bip avisando? Então se você encerrar a limpeza, ele pode dar um bip para avisar que entendeu. Eu coloco para continuar no silencioso, eu nem gosto que ele faça o barulho do bip dele, eu acho desnecessário o bip. Então, por exemplo, eu vou deixar o modo silencioso ligado. Pronto, você só altera modo de operação, força da limpeza, o posicionamento do robô e o silencioso. Pronto. Aqui o comando de encerrar a limpeza já está dado. Então, se você der esse comando de encerrar a limpeza, automaticamente ele já volta para o carregador. Clica em salvar e a Alexa vai dar o aviso de novo aqui, ó. Uma nova cena foi criada. Agora vamos lá criar a cena dentro do aplicativo da Alexa. Criar o comando que utiliza essa cena. Agora aqui no aplicativo que controla o Echo, nesse caso eu não vou falar o nome dela, você vai lá embaixo na barrinha, tem comunicação, reprodução, dispositivos, clica em mais. Aqui nessa tela procura a opção rotinas, clica nela. E agora você vai criar uma rotina. Então lá em cima na barrinha rotinas tem o botãozinho mais, clique lá. Agora você vai inserir um nome para sua rotina. Qual que é o nome para sua rotina? Você pode dar um nome criativo, tá, pessoal? Você pode personalizar, então você pode colocar o que você quiser. Então, neste caso, eu vou colocar a rotina aqui com o nome de Jarbas, que é o nome do meu aspirador de pó. Clico em avançar. E agora, quando isso acontecer, clique em mais, clique em voz, lá em cima. Por quê? Porque a voz é o comando que você vai dar. Agora, você pode personalizar frases. Você pode colocar código, número, piada engraçada, o que você achar melhor para ficar interessante. Então, por exemplo, quando você pronunciar esse nomezinho que está escrito aqui, que eu não vou falar, senão aciona o meu aqui, atrapalha a gravação. Aí o que acontece? Você simplesmente vai colocar lá, tipo assim, aqui eu vou colocar aspirador. Então, beleza. Qual que é a outra frase? Aí aqui é Jarbas empregado. Ó, Jarbas empregado. Pronto. Aí outra frase, você vai colocando e pode colocar limpar a casa. Limpar a casa toda, por exemplo. Pronto. Você já adiciona algumas frases. Qual que é a próxima ação? Clique em mais. Aí você vai em casa inteligente. Agora você vai clicar em cenas. Aqui eu não salvei aquelas cenas que eu expliquei anteriormente, porque eu já tinha. Então, por exemplo, aqui é limpar a casa, é a cena cadastrada. Então você clica aqui e já está cadastrado. Então quando você dizer para ela, ela ligará para limpar a casa. Então, ok. Então, por exemplo, pronto, essa cena está criada. Só salvar. Agora, quando você dizer, por exemplo, Jarbas, fale, pronuncie, né? E diga Jarbas, limpe a casa toda. Ela vai falar assim, ok. E ela vai limpar a casa toda, certo? Vai ligar o aspirador e ele vai começar a limpar a casa. E para encerrar, que foi aquele comando que a gente criou, a mesma coisa. Você pode colocar aqui, encerrar limpeza. Eu vou pôr só o fictício aqui, parar limpeza, né? Então aqui, parar limpeza. Então, ok. Salvar. Quando isso acontecer? Com a voz. Agora você coloca os comandos. Parar aspirador. E você pode colocar nos outros. Encerrar. Encerrar aspirador. E você vai personalizando possíveis comandos para facilitar quando você, sei lá, esquecer, você sabe que qualquer outra coisa que você imaginar vai acontecer de conseguir parar o aspirador. Então aqui, adicionar ação. Então qual que vai ser a ação? Casa inteligente. Cenas, qual que é a cena? Encerrar limpeza. Ok, adicionar. Agora você clica em salvar também. Pronto, agora quando você der o comando, ele inicia a limpeza e quando você der o comando, ele para a limpeza. Bora pro teste? Agora vamos ao teste aqui do comando e Alexa, limpar a casa. Tudo bem. Aí ele inicia a limpeza, olha só. Ele dá ré. Olha só. Alexa, encerrar limpeza. Tudo bem. Ó. Aí ele entra no modo de carregar. Ó, a luzinha amarelinha do carregamento. Então ele automaticamente volta para o carregador porque você deu o comando de encerrar a limpeza. Prontinho. Então lembrando que, como eu disse lá no vídeo, você pode dar vários comandos, personalizar, fazer piadinha ali, né, para poder ficar engraçado. E você escolhe o comando que você vai dar. E vale para os 3 modelos de aspiradores da Kabum. Certo? Lembrando que esse Kabum, na verdade, é um Electrolux, que é uma marca, a fabricante original dele. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de dar um like aí nesse vídeo.
se inscrever no canal, ativar o sininho e dúvidas pode comentar e tem link para você ver o vídeo completo do aspirador lá na descrição.